Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da série Job na Mesa. Aqui eu analiso as propagandas mais premiadas do mundo e ensino redatores a criar grandes campanhas publicitárias e conseguirem as melhores vagas do mercado. E hoje eu trouxe aqui a campanha da Levi's, a maior história já vestida. E eu vou mostrar no final 4 passos para você conseguir criar uma campanha brilhante como essa campanha da Levi's aqui, tá? Então, primeiramente, a gente vai dar uma olhada aqui, fazer uma engenharia reversa dessa campanha, de certo modo, e depois, no final, eu vou te dar 4 passos para você colocar na prática no seu processo criativo, que vai te ajudar a conseguir boas ideias, organizar suas ideias, vai te ajudar a ser mais criativo em menos tempo, para que você consiga fazer campanhas, grandes campanhas, melhorar o seu portfólio e assim, consequentemente, conseguir as melhores vagas de redator do mercado. Tá legal? Bom, então vamos iniciar aqui a análise dessa campanha da Levi's. Vamos começar pelo briefing. O briefing é o coração de uma campanha. Se você ainda é um aspirante a redator e não sabe o que é um briefing, o briefing nada mais é do que um documento onde vem todas as informações que você precisa ter sobre a campanha. Em resumo, no briefing vem aquilo que você deve falar sobre a campanha. Tá legal? Então, vamos dar uma olhadinha aqui num briefing resumido dessa campanha da Levi's. A Levi's queria comemorar os 150 anos do seu jeans mais famoso, o 501. Então, esse é o briefing. E aí, eles pensaram como que eles iam fazer isso sem ficar aquela coisa tradicional de grandes empresas que comemoram os seus aniversários, né? Aqueles anúncios chatos e que não tem nada de atrativos. Aí eles pensaram e tiveram uma grande ideia. Como a gente mostra que esse jeans é muito mais do que uma peça de roupa e que ele tem uma história gigantesca por trás, né? Então, esta foi a primeira pergunta importante que os criativos tiveram na hora de receber esse briefing. E o que você pode aprender aqui? Primeiro, você tem que ler o seu briefing de forma atenciosa, com cuidado, tá? Aqui nós temos o resumo de um briefing. Provavelmente no briefing vem muito mais informações do que nós estamos vendo aqui, como informações sobre o público, sobre o mercado, mas isso não é o que nós vamos focar nessa aula de hoje. Nós vamos focar hoje aqui no processo criativo da campanha. Apesar que todas essas coisas que eu acabei de falar são importantes para o processo criativo, mas o que eu quero dizer é que nós vamos focar mais no conceito da campanha, porque se a gente começar a olhar todos os detalhes de um briefing, a gente precisaria de uma aula só para isso. Então, basicamente, você tem que ter na cabeça isso. Eu tenho a Levi's aqui, e a Levi's que está comemorando 150 anos do jeans 501, e como é que eu vou falar isso de uma forma criativa, que seja interessante para o público, né? Como é que eu vou contar essa história de 150 anos da Levi's? Tá legal? Então, isso é a primeira coisa que você precisa ter na mente quando você vai pensar em criar uma grande campanha. E se você, por exemplo, não trabalha numa agência e está querendo criar uma grande campanha só para o seu portfólio, tudo bem, você ainda assim precisa de um briefing, porque sem um briefing você não tem um direcionamento e a sua campanha pode ser um fracasso, né? Porque se a mensagem não for boa. Então você tem que pesquisar o produto que você vai criar a campanha e definir um briefing, definir aquilo que precisa ser dito. Tá legal? Bom, e aí entra a parte do processo criativo. Como é que você vai falar aquilo que você tem que falar? Então o pessoal de criação teve a ideia de contar a maior história já vestida. Eles pegaram e juntaram todas as histórias legais, né, de pessoas que usaram o jeans 501 ao longo dos 150 anos. Então veja só que interessante, mais uma lição aqui. Uma ideia boa é uma ideia que seja simples e fácil de entender, tá? Então você tem que ter isso em mente. Primeiro, briefing.
o que eu vou falar. Segundo, criação. Como eu vou falar aquilo que eu preciso falar? Ou seja, como eu vou falar isso de uma forma criativa, de uma forma que realmente gere impacto na vida das pessoas e gere conexão com o meu público. Tá? Então você pode ver que essa ideia realmente é muito boa, porque se você teve a ideia de contar histórias legais de pessoas que usaram o jeans da Levi's durante todos esses anos, você já criou uma conexão, porque a própria história da pessoa é a celebridade, né? O consumidor da Levi's passa a ser a celebridade das campanhas. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, agora está no ar uma campanha do Banco Itaú, estrelada pela Madonna e outras celebridades brasileiras. Tem o Ronaldo, do futebol, Jorge Benjor, da música. Então, é uma campanha estrelada por celebridades. E olha só que fantástico, aqui a celebridade da campanha da Levi's é o cara que usa a Levi's. Então, isso aí é simplesmente genial. Essa campanha foi veiculada, teve veiculação em vários lugares, né? Então eles contaram essas histórias em um monte de lugares, né? Redes sociais, na internet, anúncios de revista, tem filmes para TV, até mesmo dentro das lojas da Levi's, né? E essa história, olha só que legal, cara, chegou a vários países e atingindo assim cerca de 19 idiomas diferentes, países com 19 idiomas diferentes, e todo mundo podia ver como o jeans é importante em várias culturas e em várias gerações, porque estamos falando aqui de 150 anos. Então aí você imagina que teve histórias antigas, histórias novas, mais recentes. Então aí tem a importância não só através de toda a geração, mas a importância cultural, porque essa campanha foi pensada em fazer histórias de vários cantos do mundo, né? Então, outro ponto positivo para essa campanha. E o que eu quero te ensinar aqui, agora, né, sobre veiculação. Tem muito redator que tem uma séria dificuldade em criar para várias plataformas. Tem redator que, por exemplo, ele conhece até alguma coisa de texto publicitário, de redação publicitária. Redatores que chegam para mim e me perguntam isso, eu falo, cara, eu não sei como usar a redação publicitária para criar em outras plataformas, como no Twitter, como no Instagram e por aí vai. Ele não sabe isso porque ele não tem um método. Ele não tem um método. Se ele tivesse um método de como criar para várias plataformas, isso não seria um problema para ele. Então, eu vou te dar aqui uma dica. Ou melhor, vou te ensinar aqui uma estratégia agora para você, se você estiver passando por esse problema, para que você não tenha mais esse pânico de não conseguir criar para todas as plataformas. Você precisa focar na imagem central. É simples. Então você vai pegar o conceito da campanha e não vai tirar o olho do conceito da campanha, vai focar naquilo. O que eu tenho que falar é isso, eu vou falar desse jeito, E aí, as plataformas e as novas mídias, seja lá quais forem, elas serão apenas acessórios para essa ideia central, tá bom? Então é muito importante você entender que nos dias de hoje, tá, com o avanço da tecnologia, não basta só você ter títulos, anúncios de revista, por exemplo, com bons títulos na sua campanha. Você precisa ter a ativação de eventos e mais uma série de categorias. Aquelas categorias que você encontra nos festivais de propaganda, né? Nos festivais de criação, em clubes como The One Show, Clube de Criação, aqui do Brasil, tá? Então você vai sempre ver que lá tem diversas categorias. Então hoje é muito importante que para você fazer uma campanha eficiente, você consiga desenvolver essas peças, esses anúncios para várias categorias, tá bom? E vamos ver aqui, finalmente, essa campanha maravilhosa. Tá? Aqui eu peguei um anúncio de revista. Aqui você tem o conceito da campanha, a maior história já mais vestida. E aqui você tem um texto contando a história. Como esse texto está pequeno, eu vou contar para você mais ou menos a história.
com as minhas próprias palavras, é lógico. Eu não vou ler o texto aqui porque está muito pequeno. Mas eu vou, para te contar a história, eu vou contar como é que eles fizeram o filme. O filme desse mesmo anúncio que eu estou te mostrando aqui da campanha da mídia impressa, que eu chamo de o filho do fazendeiro, né? O filho do fazendeiro, não, o cara que trocou a sua Levi's por uma vaca. Eu gosto de chamar esse filme eu gosto de chamar, como é que faz? Ixi, deu um esquecimento aqui. Eu gosto de usar esse nome, né, para falar desse filme. Então, como é que é esse filme, cara? O filme assim, é muito simples, muito bem filmado, né? Ele tem esse jovem aqui, tá? Que tá de blusa vermelha. Ele tá deitado no quarto dele, numa fazenda, sem nada para fazer ali, e ele tá lendo uma revista de moda, tipo essas revistas de moda. E lá ele vê, sabe aqueles anúncios de moda, com um modelo bem bonito, tal, usando jeans 501, né? E da Levi's. Então, ele vê aquilo, aí ele tem na hora ele passa a ter o desejo pelo jeans, né? Ele se vê como se ele fosse o modelo. Ele quer ser aquele cara que está vestindo jeans Levi's. Aí ele sai do quarto, né? Aí mostra o pai e a mãe, eles estão lá vendo uma televisão, e ele sai, passa por eles, vai discretamente ali, não sei qual que é o nome disso, mas ali no fundo da fazenda, onde ficam as vacas, e pega uma vaquinha. Uma vaca lá da fazenda. Vaquinha não, uma vaca grande, que é essa vaca aqui que você está vendo aqui no anúncio. Aí ele vai levando essa vaca. Lembre-se que é o seguinte, tá? Aqui você já sabe a história. Mas imagina quem está vendo na TV, ele não sabe o que está acontecendo ainda. Tá? Então aí, por isso que é legal. Você fala, pô, o que esse cara vai fazer com essa vaca? Aí ele leva a vaca e chega num cara que tem um jeans Levi's e vai lá e propõe trocar. Isso eu acho que o filme nem tem nada de... Não tem nenhum áudio falado, é só visual. Um filme muito bacana. E aí ele troca a vaca dele pelo jeans da Levi's, né? Então, você vê, é uma ideia muito simples. Só que essa é uma história verdadeira. E como que eles chegaram nessa história? Pesquisa. E eu vou falar sobre pesquisa daqui a pouquinho. Essa é uma parte do processo fundamental que, se você não souber como fazer isso, você não vai conseguir fazer uma grande campanha. Mas fica tranquilo que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Bom, então aqui você tem esse anúncio maravilhoso contando a história do cara, do filho do fazendeiro que trocou a sua vaca por um jeans da Levi's. E você tem essa outra história aqui que eu acho genial. Também é uma história verdadeira. Este é um cara que... Sabe que Levi's é como se fosse, assim, uma coisa sagrada, né? É tipo... Sabe jogador de futebol? Não tem aquela coisa da camisa? O torcedor chama de manto sagrado. Pois é, então, categorias como Levi's, Harley Davidson, são, assim, grupos... Né, como se fossem grupos assim religiosos, no sentido de irmandade, nesse sentido, né? Então, esse cara da Levi's, ele escreveu lá um testamento que ele disse que ele queria ser, quando ele morresse, ele queria ser enterrado com jeans dele e que todos os participantes do funeral estivessem com jeans da Levi's. Muito bom, né, cara? Então, aí você tem esse outro anúncio aqui, tá, da campanha. E agora a gente vai dar uma olhada um pouquinho no mundo real. Agora que a gente acabou de ver essa campanha, vamos voltar um pouquinho para o mundo real, o mundo do redator, o seu mundo, né? Seja você um redator profissional, um redator que acabou de se formar na faculdade, não teve a base que precisava e ainda está meio cru, ou um redator que talvez trabalhe em outra atividade, trabalhe no jornalismo, trabalhe como professor e está insatisfeito com o seu salário, mas quer ganhar ganhos melhores, né? Não sei se você sabe, mas um redator publicitário de uma grande agência, ele ganha como redator júnior na faixa de R$6.000, iniciando o primeiro trabalho. E logo no primeiro e segundo ano, ele já está ganhando na faixa de R$10.000, por exemplo. Então, o redator publicitário, que é um bom redator publicitário, ele realmente ganha muito bem. Então, tem muita gente que vem de outras áreas justamente por isso, para ser redator. Pessoas que têm facilidade com escrita, que nem jornalista, professor, e por aí vai.
tá bom? Eu mesmo fui músico profissional durante 15 anos antes de migrar para a redação publicitária. Eu comecei em propaganda aos 32 anos de idade. Mas vamos voltar aqui à nossa aula. O que acontece muito, e eu vou te ajudar com isso, é o seguinte: as pessoas costumam falar assim, o mercado é muito competitivo e eu sou apenas um redator comum. Então é normal, quando você vê uma campanha dessa como da Leves, você fala, cara, eu não tenho a mínima condição de criar uma campanha assim. Mas vamos dar uma olhadinha em 3 coisas que eu quero te falar aqui que vão te ajudar. Cara, primeiro o que eu quero dizer é o seguinte, eu sei isso aí, tá? Porque quando eu comecei, tinham redatores muito melhores ainda do que hoje, caras assim, geniais. E eu cheguei até a trabalhar quando eu era estagiário na DM9, que era uma das agências mais criativas do mundo, e eu morria de medo de mostrar o meu job para qualquer redator ou qualquer um lá dentro da agência. Naquela época trabalhava comigo Carlos Domingos, Nizam Guanais era o diretor de criação. Imagina o meu pânico, um cara que está começando. E eu confesso para você que eu não sabia fazer anúncio bom ainda, porque não é assim que a coisa funciona. Então eu sei, se você por acaso se sente assim, eu sei como que você está se sentindo, porque eu passei exatamente por isso, né? E eu cheguei até a me questionar, pô, cara, será que eu vou me dar bem como redator publicitário? Olha só as campanhas que esse cara, eu olhava para o lado direito, tinha o Carlos Domingos. Aí depois fui para a Talent, eu olhava para minha frente, tinha o Marcelo Aragão. Os melhores redatores do Brasil. E aí eu vi as campanhas que eles faziam no dia a dia. E eu fazendo aquele trabalhozinho mequetrefe, entendeu? Mas agora vem a boa notícia que eu quero te dizer. Com o tempo, eu aprendi que você aprende a ser um bom redator praticando. Porque a criatividade não é um dom, você não nasce, não é um dom que você nasceu com ela, e ou você é um redator bom ou não é. Não, a criatividade desenvolve com a prática. Então o que acontece? Quanto mais job você fizer, não precisa nem estar trabalhando numa agência, mas quanto mais job você fizer, se você assumir um compromisso hoje, cara, eu vou fazer um job por semana para o meu portfólio, para melhorar meu portfólio. Eu te garanto que em 3 meses seu portfólio vai estar muito melhor do que está agora. Tá? Então, se por acaso você tem essa preocupação, você tem essa noia na sua cabeça, tira isso, cara. Tira isso da cabeça, porque isso aí não tem fundamento. Tá? O redator, ele se torna bom redator praticando e não estudando. Por isso que tem muita gente que sai da faculdade de publicidade e propaganda muito verde, muito cru, né? Porque não praticou. Né? Sem falar que eles não aprendem, né? Os fundamentos da propaganda lá, eles aprendem coisas mais acadêmicas. Então você precisa conhecer os fundamentos da boa propaganda, conhecer estratégias, técnicas e colocar em prática o mais rápido possível. Tá legal? E eu quero te contar uma história. Na verdade, 2 histórias. A história do motoboy e da vendedora. Por que eu quero te contar essa história? Porque às vezes eu estou falando aqui, você fala, mas você trabalhou nas maiores agências do país, tal. Ok, mas lembre-se, meu pai era farmacêutico, tá? Eu não tinha pistolão. Entendeu? Então eu consegui isso sozinho, né? E fui autodidata, eu não fiz faculdade de publicidade e propaganda. Então, para que você se anime, eu vou te contar a primeira história do motoboy. Por que motoboy? Muito simples. Quando eu estava trabalhando na agência Talent, uma das melhores agências de redatores do Brasil, né? Então era um sonho trabalhar lá. Todo mundo queria trabalhar lá naquela época, e ainda hoje também. Hoje se chama Talent Marcel, mas ainda continua sendo uma grande agência. Tinha um motoboy da agência, sabe? O cara que faz serviço para os criativos, para os caras da criação. Ele leva documento, ele vai no banco para você. E esse motoboy se chama Fábio. Chamava, quer dizer, chama, porque ele ainda está vivo. O que ele fazia? Quando tinha período de férias, ele subia lá na criação, no departamento de criação, e falava com o Mauro, que era o meu chefe, falava assim, Mauro, é o seguinte, será que eu posso fazer 1 mês de estágio aqui na criação? Aí, o Mauro, tudo bem, pode fazer. Só que é o seguinte, né? Ele queria ser diretor de criação e não redator. Mas o exemplo serve para você que é redator também, porque criativo é criativo. Redator ou direção de arte é a mesma coisa, né? Você vai trabalhar no departamento de criação. Bom, aí ele passou 1 mês lá, tal, ralava, ficava até tarde. Cara, acabou o estágio, tudo bem. Voltou,
a trabalhar de motoboy na agência. Olha só, cara, a perseverança e o comprometimento do cara. No ano seguinte, ele voltou nas férias, subiu lá, que era no 7º andar, né, o departamento lá de criação, e de novo falou pro Mauro, Mauro, será que eu posso ficar aqui um mesinho fazendo estágio? Cara, o Mauro deu estágio para ele. Ele ficou mais 30 dias fazendo estágio lá na criação. E os caras gostavam dele. Por quê? Porque o cara é esforçado, que o cara tem comprometimento. E se você quer ser um redator de sucesso, um redator renomado, anota aí. Cara, não é tanto o seu trabalho que conta no começo, mas é você mostrar que você tá afim. Entendeu? É você ter comprometimento. Só que dessa vez o que aconteceu? Quando ele chegou, Mauro, obrigado aí e tal, e então vou voltar lá, né, pro meu trabalho. Acabou as férias, o período de férias, acabou o estágio dele, só que aí o Mauro chegou e efetivou ele como diretor de arte. Cara, o cara se tornou um estagiário de direção de arte numa das maiores agências do Brasil. E o cara era motoboy. O que eu quero dizer com isso? Que eu quero dizer que provavelmente ele não tem o conhecimento de um cara que... Provavelmente não, com certeza ele não tem nenhum conhecimento universitário, ele não tem conhecimento nem mesmo de publicidade e propaganda, não tinha, né? Até ele começar a fazer os estágios, e ele era um motoboy. E aqui eu não estou querendo dizer que a profissão de motoboy não seja uma profissão legal. Não, motoboy é uma profissão muito digna. Né? O que eu quero dizer é que um cara que é motoboy dificilmente vai ter conhecimento de estratégias de publicidade e propaganda. Né? E realmente ele não tinha. Bom, resumindo a história, passado 3, 4 anos ele já era diretor de arte profissional, já estava ganhando mais que seus 10 pau, 10, 15 mil mais ou menos, e depois foi trabalhar na Europa, trabalhou em Portugal durante 1 ou 2 anos, e quando ele voltou de Portugal, olha só que curioso, ele foi o meu dupla. Eu estava trabalhando numa agência e eu era redator e ele foi contratado para ser o diretor de arte que ia trabalhar junto comigo. Então você está entendendo? Basta você querer, tá? Basta você querer, né? Então é a história que eu chamo, tem aquela que o engenheiro que virou suco, essa é a história versão boa, né? É o motoboy que virou publicitário. E tem outra história também, a da vendedora. Porque eu tô pegando de vai, é motoboy, vendedora, para você tirar essa coisa da cabeça que redator precisa, é um cara que já nasce pronto. Não. Essa menina chama-se Flávia, ela trabalhava ali numa loja do shopping lá em São Caetano, aqui, eu moro em São Paulo, perto de São Paulo. E ela veio me mostrar o portfólio dela. Né? Então mostrou o portfólio para mim, dar uma orientação para ela, tal. Aí eu dei uma orientação para ela direitinho e indiquei ela para mais alguns redatores. E ela foi mostrando o portfólio. Cara, em pouco tempo ela se tornou uma redatora brilhante. E mais uma vez, olha só como que são as coisas. Eu estava trabalhando na agência Dentsu, fui contratado pela agência Dentsu, entrei lá na criação e quem estava lá? A Flávia, como redatora da agência Dentsu. Quer dizer, uma grande agência até hoje. Né? Então, eu quis contar essas duas histórias para você que está aí, você que é um cara que talvez está começando a carreira, está cheio de sonhos, sonha em ver seus filmes na TV, sonha em criar grandes campanhas publicitárias. Eu quis contar essa história para você entender que você pode conseguir isso, tá? Isso é plenamente possível, mas depende de você, assim como o Fábio fez. Ele tomou a posse daquilo que ele queria. Ele falou, eu vou ser um diretor de arte, eu vou ser um publicitário, e a Flávia também. Eu não vou mais ser vendedora de uma loja de shopping, eu quero ser uma redatora publicitária, e os dois conseguiram. Tá bom? Bom, tem outro exemplo aqui que é muito bom. Eu não sei se você conhece aquele seriado Mad Men. Esse é um seriado fabuloso. Se você não viu, você deve assistir. Ele já tem mais de 10 anos, mas ele é muito bom. Ele retrata a publicidade, a época da publicidade dos anos 60, quando surgiu o Bill Bernbach, né, revolucionando a propaganda com os anúncios para a Volkswagen. Então é uma história de ficção que tem elementos verdadeiros, alguns elementos verdadeiros ali dentro da história. E esse seriado ganhou vários prêmios e é conhecido, todo publicitário, inclusive tem uma parte lá chamada Carrossel, uma parte muito emocionante do filme,
em que eu sei que na faculdade SPM de Publicidade e Propaganda, ou numa outra faculdade, não me recordo o nome, eles usavam esse pedaço do seriado para ensinar sobre emoções, que é uma parte onde Don Draper, né, que é o redator ali maravilhoso do seriado, que sabe tudo, ele criou uma campanha brilhante para daqueles slides, né, da Kodak. Hoje não tem mais isso, eu não sei o nome, né? Que projetava slides, fotos, né, na parede, tá bom? Bom, enfim, voltando aqui. Então, nesse seriado, tem uma menina chamada Peggy Olson, né? E ela representa isso que eu tô te falando aqui agora. Essa história do redator comum, né? Que é possível um redator comum, alguém que ainda não é redator, ser um profissional de sucesso na publicidade. E embora esse seriado seja uma ficção, a Peggy Olson realmente é uma personagem, essa história foi baseada em casos reais de redatores que se destacaram pela sua determinação, criatividade e capacidade de entender profundamente o público-alvo. Tá? Sem querer entrar nessas partes aqui, mas a gente vai ver tudo isso aqui daqui a pouco. Eu vou te falar sobre público-alvo, que é super importante. E a Peggy Olson, Olson, né? Eu não sei como se pronuncia, a Peggy, eu vou chamar de Peggy. A Peggy, ela tinha essa coisa de entender o consumidor. Né? Então ela tinha que fazer uma campanha de sutiã, ela entendia melhor e fazia campanhas melhores do que os redatores sêniores que estavam na agência. Sensacional. Por quê? Porque redator é o cara que lida com a alma humana. Então você não precisa de conhecimentos acadêmicos, você precisa conhecer o cara, ouvir as histórias do cara que está no ônibus do seu lado, no metrô do seu lado, ouvir o que o cara está falando no parque, ter experiência de vida. Isso daí é a matéria-prima do redator. Tá? É através disso que o redator consegue ser criativo. E a Peggy, né, no seriado tinha essa coisa. Então, por que eu coloquei o exemplo dela aqui? Porque ela era secretária. A Peggy era secretária da agência. E no seriado ela acabou se tornando uma das melhores redatoras ali da série, tendo até propostas para trabalhar em grandes agências, né, de outras grandes agências. Então, se você não assistiu esse seriado Mad Men, eu não sei onde está passando. A última vez que eu revi, né, porque eu vi há 10 anos e há alguns meses estava vendo de novo. Ele estava na Prime Video, só que saiu de lá, eu não sei onde ele está, mas procurei o que você acha. Então, põe isso nessa cabeça. O mercado é muito competitivo e não importa se você é um redator comum, se você é um redator que faz anúncio ruim, se você é um redator que não sabe como criar grandes campanhas, nada disso importa. Eu fui assim quando estava começando, o Fábio era assim quando estava começando, a Flávia do Shopping era assim quando estava começando, e a Peggy aqui representa vários redatores de todo mundo que também eram assim quando estavam começando. Tá legal? Bom, agora eu quero falar para você, vamos entrar agora na parte mais estratégica, o jeito errado de fazer uma campanha. Cara, tem duas coisas muito erradas aqui. A primeira é não compreender o seu público-alvo. Tá? E eu não estou falando aqui daquele clichê, né, que você tem, tudo, conheço o público-alvo, conheço o público-alvo. Não, eu vou explicar mais a fundo isso aí, porque a parada é mais séria do que parece. O que é não compreender o público-alvo? Não é aquela coisa de idade, gênero, geográfico, né? De que região é. Não estou falando disso, cara. Isso, na verdade, é bom saber, mas não vai ser o grande diferencial da sua campanha. Né? Eu estou falando aqui de você não investir tempo suficiente para você conhecer o seu público. Entendeu? Porque o que acontece? Geralmente o redator, ele pega lá o briefing, ele já quer sair criando, já quer sair tendo ideias. E esse é um dos grandes erros, né, que a maioria dos redatores cometem. Eu tô cheio de ver assim. Outro dia eu tive uma redatora que veio me procurar, ela já tinha 10 anos de experiência, mas ela não trilhou o caminho legal, né, para ser uma redatora de sucesso. E o trabalho dela era muito fraco. E aí eu pedi para ela fazer, eu dei algumas orientações, pedi para ela fazer alguns títulos. E veio títulos horrorosos. Mas por quê? Porque ela não fez o que eu pedi. Eu pedi a primeira coisa, eu falei, pesquise o produto. Da sua cabeça não vai sair ideia boa se você não fizer uma boa pesquisa, não conhecer o produto a fundo, não conhecer o público-alvo.
né? Eu disse produto, mas na verdade, ali no caso dela, ela foi o produto mesmo que eu tinha pedido para ela conhecer melhor e ela não fez a pesquisa. Mas a pesquisa aqui, eu quero dizer, serve tanto para o público quanto para você conhecer o produto, tá? Então você tem que entender uma coisa. Vamos começar a falar aqui de redator para redator. Se você quer fazer campanha boa, se você quer melhorar o seu portfólio, se você quer ser um redator renomado, ver suas campanhas, né, tendo filmes na TV, anúncios na revista, você tem que falar diretamente com o seu público através de emoção, desejo, dor, necessidade, medo e por aí vai. E como é que você sabe disso? Pesquisando. Tá? Então não é uma pesquisa fria, como geralmente vem nos briefings da agência. Pesquisar aqui, eu quero falar, cara, hoje você está numa época maravilhosa que você pode acessar internet e tem inteligência artificial, cara. Então, vamos pegar um exemplo, um público-alvo. Vamos pegar o público-alvo Harley Davidson. Vamos supor que você vai fazer um anúncio para Harley Davidson. Cara, não é chegar, cara de tanta idade, de não sei o quê, que curte final de semana, trabalha, durante a semana trabalha no escritório, no final de semana sai com os amigos, curte rock. Não, cara, é conhecer a tribo. Vamos trocar essa palavra aqui, né? Quer dizer, a tribo não serve para todo público, mas no caso da galera da Harley Davidson, você tem que conhecer a tribo, né, da galera Harley Davidson. Qual que é dessa tribo? Entendeu? O que eles fazem, que filmes eles assistem, o que eles curtem, né? Que tipo de música eles gostam. Tudo isso. E não se preocupa, esse tempo que você está dedicando vai ser um tempo que você vai fazer tudo isso, pesquisar e depois você vai deixar lá. Não tem que ficar encanado. Tá? Outro exemplo. As Havaianas teve uma campanha brilhante há uns anos atrás, quando ela mudou de posicionamento. Foi bem na época que eu estava na Tanit. Eu lembro que a Gisele Bündchen entrou lá na agência, eu nunca esqueci, ela era bem autona, e ela ia estrelar a campanha das Havaianas. Então as Havaianas estavam mudando o posicionamento daquela sandália, né, que, como que fala? Não tem cheiro, não descola as tiras, era uma sandália para o público-alvo de classe baixa, né? Então geralmente quem consumia as sandálias havaianas eram pedreiros, mestres de obra, um público de classe social mais baixa. E as Havaianas queria crescer no mercado e mudar esse panorama. Então, procurou a agência Talent lá, que eu trabalhava, e foi feito um novo posicionamento. E o posicionamento, resumindo aqui, sem entrar em detalhes, era o seguinte: as Havaianas, eles começaram a colocar as Havaianas como o chinelo das celebridades. Por isso que tinha a Gisele Bündchen estrelando a campanha. Aí tinham músicos, atores, diversos atores foram usados para fazer essa campanha, para criar essa conexão com o público, né? Então o que acontece? Surfistas também. Então tem vários anúncios brilhantes dessa campanha falando sobre surf, sobre praia. Então, conhecer o público-alvo não é apenas conhecer o cara que compra o produto, é conhecer a vida daquele cara, quem que é o surfista, o que ele curte, toma caldo, né? Eu não conheço bem o mundo do surf, mas toma caldo, né? Eu lembro que quando eu ia na praia, pegava jacaré, esse tipo de coisa. Você precisa conhecer aquilo, porque se você for fazer essa campanha nas Havaianas, você vai usar, fosse fazer naquela época, eu quero dizer que esse era o posicionamento, esse é o job que o redator tinha lá, temos que falar com os surfistas. Então ele usou várias coisas dessa, tipo medo de tubarão, coisas que fazem parte do universo daquele público, no caso aqui das Havaianas, falando de anúncios direcionados para surfistas e a galera da praia. Então, voltando aqui no na nossa campanha, qual que é a tribo aqui que você teria que conhecer se você fosse fazer essa campanha da Leves? É a tribo da galera que veste Leves, né? Você fala, pô, mas eu não conheço ninguém. Cara, tem alguma irmã que curte Leves, mas não é curte que usa sem saber, é aquele que, sabe, tem uma relação de religiosidade, né? Aquela coisa como se fosse uma coisa sagrada, a história do manso sagrado do futebol, que eu falei agora há pouco. Tem alguém que você conhece, ou às vezes você viu algum filme que retratou isso, tá? Então, isso tudo está relacionado a pesquisa de público-alvo. Não é simplesmente você dar uma pesquisa no Google. E pesquisa no Google não vai te trazer o conhecimento de público que você precisa. Anota aí, pesquisa de Google não vai trazer. Ajuda para algumas coisas,
Mas é que o Google não vai te dar direto, e a inteligência artificial também não. Você precisa usar a cabeça. Por isso que tem redator que morre de medo que a inteligência artificial pode roubar o emprego deles. Não, não se preocupe, isso não vai acontecer nunca, né? Porque o redator trabalha com a alma humana. A inteligência artificial, ela é útil para o redator, né? Mas muitas coisas ela não consegue fazer. E uma delas é conhecer a alma humana nesse sentido que o ser humano conhece. Então o que acontece? Você precisa conhecer a fundo o seu público, por exemplo, pegando assim, o cara é surfista, cara, então você vai conhecer revistas de surf, vai procurar podcasts que falam sobre surf, é esse tipo de pesquisa que eu falo, tá bom? Bom, eu dei uma aprofundada aqui, mas é porque esse assunto realmente é muito importante e eu vejo que muita gente falha nessa parte que eu chamo de antes de começar a escrever. Então, essa é uma das etapas que você não pode negligenciar antes de começar a escrever, tá? E por último aqui, eu deixei aqui para você, se você quiser anotar, ignorar o conhecimento profundo do público-alvo pode resultar em mensagens que não se conectam. E se a mensagem não se conecta, a sua campanha vai ser um fracasso. Bom, a segunda coisa errada, né, está relacionada com a primeira, né, que é subestimar a importância da pesquisa. Então é o seguinte, como é que você vai conhecer o público-alvo? Pesquisando, mas não é aquela pesquisa Google Search, entendeu? É essa pesquisa de conhecimento profundo, né? Então, no processo criativo, a primeira coisa que eu faço quando eu vou criar uma campanha, ou quando eu ia criar, porque hoje eu não trabalho mais em agência, é o seguinte, é a pesquisa. Tá? Então essa é a primeira etapa do processo, pesquisa. Tá? Então você não pode negligenciar essa parte. E quando eu falo negligenciar, não estou falando assim, eu fiz a pesquisa. Eu dou aula também, né, para redatores, né, que querem aprender a fazer grandes campanhas. Eu tenho um curso pago para isso. Na internet eu ensino tudo gratuitamente, mas eu tenho um curso pago também para quem quer ter um acompanhamento diferenciado e mais pessoal. E às vezes eu peço para fazer uma pesquisa e eles me veem com aquela pesquisa. Tá aqui, fiz a pesquisa. Posso começar a criar? Sabe? É feita rápida. Não. Cara, não, você está se enganando a você mesmo. A pesquisa, você tem que falar assim, por exemplo, se eu tenho 3, 4 dias para fazer um job, eu vou pegar um dia só para fazer pesquisa. Ao segundo dia eu vou começar a ter ideias, pensar em títulos, ideias visuais e em várias estratégias. No terceiro dia eu vou editar, né? Dar uma olhada, ver o que ficou bom, o que não ficou, escolher os melhores anúncios, papai, e dar uma editada, às vezes troca uma palavra aqui, uma palavra ali, tá? Então a pesquisa é a primeira etapa desse processo. Então, quando eu falo de negligenciar, não estou falando aqui de, mas eu fiz. Não, não é fazer direito. Cara, dedica um tempo X para pesquisa. Por que você tem que dedicar um tempo X? Porque se você não dedica um tempo, você vai começar a pesquisa e vai falar, pronto, já tá bom. Pronto, já tá bom. Vai dizer que você nunca fez isso. Pronto, já tá bom. Agora deixa eu fazer outra coisa. Eu tô falando assim, em várias outras coisas na vida, a gente tem essa mania, né? Pronto, já fiz o que precisava fazer, agora deixa eu pular para outra parte, né? Não. Se você fala assim, cara, eu vou passar hoje, né, quinta-feira, o dia todo, hoje, no caso que eu tô gravando é quinta-feira, dia todo eu vou passar pesquisando. Pronto, acabou o problema. Você vai pesquisar, vai tomar lá um cafezinho, se você tomar café, vai tomar uma água, vai ver um podcast lá do seu público, que tem a ver com o seu público-alvo, vai dar uma procuradinha na revista, vai dar uma fuçada na internet, vai ver uns vídeos no YouTube relacionados ao seu público-alvo e por aí vai. Tá bom? Então é isso. Pesquisa é crucial para fundamentar a estratégia criativa em dados reais e insights profundos. Tá? Pesquisa é crucial para fundamentar a estratégia criativa em dados reais, insights profundos. Sem ser real ou verdadeiro, não conecta. E sem profundidade é óbvio, e coisa óbvia não funciona em propaganda. Tá bom? Agora, eu quero dizer para você, tá legal, e qual é o jeito certo de fazer uma campanha? Ótimo, meu caro redator, minha cara redatora. Começa conhecendo profundamente o público-alvo. Investe um tempo para pesquisar e entender o seu público-alvo de uma maneira profunda e verdadeira.
Verdadeira não é como está na internet. Verdadeira é como é a vida real daquele público. Tá legal? Conheça as suas preferências, comportamentos, desejos, necessidades, se ele gosta de futebol, se ele gosta de praia e por aí vai. E aí você vai usar essas informações, né, para ter ideias. No segundo dia você fala, bom, a sua cabeça já vai estar mais fresca, ter ideias e criar mensagens que falem diretamente com o seu público, né? Só que agora num nível mais profundo, no nível emocional e racional. E aproveitando aqui, se você quer saber como se conectar com o seu público de modo emocional e profundo, eu vou te sugerir que você veja o capítulo do seriado Mad Men, que eu não me lembro qual a temporada, mas você acha na internet. Você não precisa assistir ao seriado. Busca no YouTube Mad Men Carrossel, Kodak. Tá? Vai ser aí você vai achar um pedaço do seriado Mad Men, em que Don Draper está apresentando uma campanha da Kodak para o cliente. Assiste isso aí. Cara, isso aqui que eu tô te passando é job, é tarefa, tá? Não tô falando pra você... Anota aí, assiste, vai lá, Mad Men, Carrossel, Kodak, Don Draper. Aí você assiste. Lá tem um exemplo para você entender como é que você se conecta num nível emocional com o seu público. Tá bom? Bom, e conforme você agora deve estar, espero já colocou na cabeça, priorizar a pesquisa, né? A pesquisa é a fundação de qualquer campanha de sucesso, né? Isso inclui conhecimento do mercado, da concorrência também. Por que concorrência? Cara, para não fazer o que a concorrência está fazendo, né? Se a concorrência está fazendo A, você faz B, né? Porque a propaganda não pode ser óbvia. Quais as tendências de posicionamento da marca? Por exemplo, quando eu trabalhei com a Brastemp, o posicionamento da marca é assim, Brastemp. Não é assim uma Brastemp, não tem comparação. Dependendo da sua idade, você não vai lembrar, mas se você é um redator, não importa a idade, porque um redator tem que conhecer a história da propaganda e você vai lembrar, vai conhecer pelo menos, não lembrar, não é que você viu na época, mas você vai lembrar conhecendo campanhas maravilhosas que eram chamadas como campanha da poltrona, onde geralmente tinha um cenário com uma poltrona e ali tinham roteiros maravilhosos feitos por redatores como Marcelo Aragão, Alexandre Peralta, Eugênio Morrali, campanhas brilhantes, né? Campanhas brilhantes. E um filme muito simples, geralmente 2 personagens e uma poltrona. Aliás, a produção desse filme foi inspirada no filme Harry e Sally, feitos um para o outro, se eu não me engano. Isso eu ouvi uma vez uma entrevista do diretor de produção, do diretor do vídeo. Mas voltando aqui ao assunto dessa campanha da Brastemp, então não é assim uma Brastemp, não tem comparação. Só que se você pegar o posicionamento da Brastemp hoje, deve ser outro, já deve ter mudado, tá? Então você precisa saber o posicionamento atual da marca, senão você vai dar... Não é? O tiro vai sair pela culatra, já pensou? Chegar uma campanha lá, você pega um posicionamento, está pesquisando campanhas antigas, né? Não, você tem que estar atualizado. E aí você vai simplesmente usar insights para informar, né? E para te orientar no processo criativo. Cara, eu quero te falar uma coisa muito simples. Eu fui a fundo aqui, porque aqui eu entrego tudo aqui. Comigo não tem essa de, não pode entregar conteúdo bom ao vivo não, de graça na internet. Comigo não tem esse papo, eu entrego mesmo, tá? Então, é o seguinte, por que eu tô falando isso aqui? Porque eu quero que você saia daqui hoje sabendo a primeira etapa fundamental para você criar qualquer coisa na sua vida de redator ou redatora. Seja anúncio, seja campanha, seja offline, seja digital, seja thumb, seja o que for, não me importa. Você vai fazer uma pesquisa, né, onde você, dentro dessa pesquisa, tem que conhecer o seu público a fundo e mais essas coisinhas aqui que a gente incluiu, mercado, concorrência, produto. Mas o importante é o seu público a fundo, porque é com ele que você vai ter que se conectar, tá bom? Então, essa é a primeira etapa. Quanto a isso, eu acho que eu posso ficar tranquilo, eu acho que ficou bem explicado, eu acho que você conseguiu entender, né? Então, é isso que você tem que começar a fazer antes de começar a pensar em ideias. E agora, finalmente, eu vou te dar 4 passos para você criar grandes campanhas. Isso mesmo, anota aí,
né? Se você tá no computador, anota no notebook, tem gente que gosta de papel e caneta. Eu curto sempre aqui meu papelzinho, não deixo aqui, ó. Tá sempre aqui. Eu gosto de anotar tudo, cara. As ideias quando vai tendo, a gente vai pondo aqui no papelzinho, mas cada um com o seu método. O que importa é o seguinte. Não, agora deixa eu falar uma coisa. Pesquisa eu faço no computador mesmo, tá? Porque aí se dá copia e cola aqui, vai montando um negócio, é muito mais rápido. Você vai pesquisar tudo sobre o seu público, né? Então você vê, é pesquisa. O primeiro processo é pesquisa. Você vai pesquisar tudo sobre o seu público, vai pesquisar tudo sobre produto, o produto que você vai anunciar, ou serviço, tá? E aí você vai fazer duas perguntas, tá? O que é que eu tenho que falar e como é que eu vou falar? Cara, presta atenção. Essas duas perguntas eu aprendi quando eu estava começando em propaganda e publicidade e eu uso até hoje. E você agora que aprendeu também, você vai usar para o resto da sua vida de redator. Essas são as duas perguntas-chave para você criar qualquer coisa relacionada ao mundo da propaganda. Seja na publicidade, né, nas mídias offline, seja no marketing digital, seja lá onde for. É o que eu tenho que falar e como é que eu vou falar. Então, é exatamente esses 4 passos que você vai seguir daqui para frente. E eu vou te explicar mais a fundo como é que você faz isso. Por exemplo, se a gente levar em conta aqui essa campanha que a gente analisou hoje, o que eu vou falar? Vamos supor que você estivesse lá. Tá simples o que você vai falar. Já vem no briefing. E se não vem no briefing, vamos supor que você vai fazer um anúncio de uma TV, como é que chama? Plasma, mega, super plasma, hiper, não sei o quê. Você vai lá no site da Amazon e pega os features do produto. Sabe aquelas coisas que vem a descrição do produto? Né? Tô falando no caso de TV, não é campanha. Tô falando no caso de TV, não. Tô falando no caso de um anúncio simples, que é mais simples do que uma campanha. Tá? Então você vai lá, pega, sei lá, essa é a única TV que tem inteligência artificial. Pronto. Aí você vai fazer vários anúncios. O que eu tenho que falar? Eu tenho que falar que essa é a TV com inteligência artificial, que é a única TV com inteligência artificial. Tá? Então é o primeiro passo, o que eu vou falar. Né? Por exemplo, você vai fazer de um carro. Sai um carro lá, sei lá, da Toyota. Cada carro tem uma cada carro tem uma característica, né? Depende do briefing. Você pode falar de velocidade, segurança. Então vamos supor, sai um novo carro da Toyota que tem um sistema, né, de anticolisão super revolucionário. Pronto. O que eu vou falar? Tenho que falar do sistema de colisão anti-choque. Alguma coisa assim do gênero, tá bom? Eu tô falando do meu jeito aqui, mas é só pra você entender. Eu acho que você é um cara inteligente, uma garota inteligente, acho que dá pra entender, né? Então, tá aqui o exemplo, ó. O que eu vou falar? No caso desse job aqui, dessa campanha, o que eles tinham que falar é o seguinte: o DIS 501 comemora 150 anos. A segunda pergunta: como é que eu vou falar aquilo que eu tenho que falar? E olha só, contando as histórias de pessoas que usaram esse jeans ao longo dos 150 anos. Né? Agora vem um parêntese. O que eu quero dizer aqui? Provavelmente, como eu vou falar, você não vai ter essa ideia na lata, já de uma vez. Como eu vou falar, você vai fazer uma lista, sei lá, com 10 coisas que você pode falar. 10, 15, tá? Essa ideia que eles tiveram, vamos contar histórias de pessoas que usaram esse jeans ao longo dos 150 anos, provavelmente foi a melhor ideia dentre várias que eles fizeram. Tá? Então, quando você está falando de como eu vou falar, já é o processo criativo. Então, vamos recapitular. Pesquisa, parte 1. Ok? Você foi lá, pesquisou tudo sobre o público-alvo. Tudo sobre concorrente, produto, mercado. Parte 2. Processo criativo. Pergunta 1. O que eu vou falar? Você já tem que saber o que você vai falar e vai botar lá na sua frente para você não esquecer. Como eu vou falar? Aí você vai digitar várias ideias ou vai escrever no papel várias ideias. Eu posso falar isso, eu posso falar isso, eu posso falar isso desse jeito, tá? Que jeito você não deve falar? Você não deve falar desse jeito aqui. Espera aí, deixa eu voltar aqui.
o Jeans 501 comemora 150 anos. Isso é o que você tem que falar, mas você não deve falar isso, porque se você falar isso desse jeito, é um jeito muito fraco, muito óbvio, né? Não vai atrair ninguém. Então, como você vai falar, é aí que vai entrar a sua criatividade. Como é que eu vou falar que o Jeans 501 comemora 150 anos de um jeito inusitado, inteligente, criativo, impactante e que se conecte com o meu público? Aí sim, contando as histórias de pessoas que usaram esse jeans ao longo dos 150 anos. Tá legal? Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha curtido aí esse primeiro episódio da série Job na Mesa. E vou te falar, se você gostou, tá? Tem vídeo novo toda semana. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sino para você receber todos esses vídeos, cara. Porque aqui eu falo para você, aqui eu entrego tudo grátis, tá legal? E outra coisa, se você tiver qualquer dúvida, alguma questão, você posta aí nos comentários, né? E para que você não fique nenhuma dúvida na sua cabeça. Tá legal? Bom, então é isso aí. Vejo você no próximo episódio, que aliás está muito bom, mas eu não vou te falar qual que é a campanha, ou será que eu falo? Não, cara, deixa que é surpresa. Eu vou só te dar uma dica, cara. As campanhas que eu trago aqui são campanhas assim que premiadas no mundo todo, cara. Eu não trago só o filé aqui. Então, pode esperar que a próxima campanha vai ser show. Até mais.